Bom, então, 9/12, quinta-feira, dia após definição da taxa Selic, aconteceu tudo o que se esperava, menos um último comentário. Esperava-se um reajuste de 1,5, conforme eu disse na live ontem, que está lá no meu Instagram e no YouTube, que vale muito a pena ver, que dá boas noções sobre macroeconomia e influências disso no mini índice. Não é só no mini índice, igual a gente fala na mentoria, muito focado em mini índice, é uma visão mais ampla e abrangente, então depois vocês não deixem de conferir lá. O que pega aqui é o comentário pós o reajuste, em que será reajustada muito provavelmente de novo em 2022, em fevereiro. Então isso denota um ar já de preocupação com todas as variáveis, né, do que tange as vendas no final do ano, né, a preocupação já do ano que vem. O Brasil é o país do mundo que teve a maior elevação da taxa de juros para conter a inflação, para tentar conter a inflação, nem é garantido que vá conseguir. Então tudo isso é um cenário bem preocupante, né? Somados aí, né, com a bolsa com um dos piores desempenhos do mundo, e tudo mais não conflui para isso. Então, né, uma situação nacional muito relevante. Passei os pregões aí de referência dessas últimas taxas de decisão, que nos dá um bom norte para o dia de hoje. Vamos acompanhando aí por referência aqueles lá. Não estou tão confortável porque nunca teve um gap tão grande. E aí a gente espera o mercado até as 10 horas. Por isso que eu comecei um pouquinho mais atrasado aqui o estudo de mercado, estava tentando entender esse gap, né? É a equalização das bolsas mundiais que está 0,4 em média embaixo, então 500 pontos desse gap de 900 e pouco foi a equalização com as bolsas mundiais, e o restante até os 900 e pouco é de fato já uma precificação dessa questão e preocupação com a elevação da taxa Selic. Então, já falamos aí da macroeconomia, né? Bolsas mundiais, China, Europa, não, com exceção da China, que está 1,5% de alta, fechou, né? O país quebrando lá na parte imobiliária e ele batendo 1,5% de alta no segundo dia consecutivo, ou seja, total injeção monetária por parte do governo. Quando o governo tem que interferir dessa forma, né, tentando mascarar o que está acontecendo por trás, pode saber que a merda é muito grande. Então, já falei no nosso grupinho aí, o que eu acho. E daqui um mês e meio, nós conversamos de novo sobre o que vai acontecer com a China. Mas deixa estar aí. Os sinais, os padrões vão nos mostrando antes de acontecer. Uma coisa não acontece do dia para a noite, ele vem dando sinais. Então vamos captando os sinais aí, nós vamos falando disso depois. Para o cardápio de hoje, né, para os indicadores econômicos hoje do nosso cardápio, temos aí mais um sinal chinês. Lá tá todo mundo pegando empréstimo. Olha aí para você ver. 1,2 bilhão em empréstimo, somente em novembro. Então, se tá todo mundo pegando empréstimo, tá todo mundo com dinheiro? Não. Não. Se ninguém tá conseguindo lá pagar os empréstimos que já tá dando calote, os bancos vai ter dinheiro? Tá Não. formando uma bolha, né? Formando uma bolha. Então, os sinais vão mostrando pra gente. Nós temos aí Estados Unidos caindo bastante na madrugada, a partir de 1 da manhã ali, ele deu várias agressões, né, baixistas. Europa, com as questões aí, já querendo anunciar alguns lockdowns para o final do ano. Isso arrefece as vendas, né, de final de ano, Natal, datas comemorativas, né, deixa de girar um pouco a economia, porque esse final de ano circula muita grana. Temos aí 10h30 os pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos. É um indicador aí com uma média de 400 a 500 pontos. E o relatório WASD, mesma coisa aí, 350 a 400 pontos também, às 14 horas. Só que hoje o Brasil provavelmente não vai acompanhar as bolsas mundiais, haja visto que tem uma notícia nacional relevante. Quando o Brasil tem uma notícia nacional relevante, ele descola das bolsas mundiais, o mercado fica menos técnico, fica mais agressivo, mais volátil. Então hoje é um dia de cautela, hoje o mar está agitado. Hoje, né, temos
uma estrada mais curva, mais perigosa, que requer uma atenção maior nossa. É uma possibilidade de ganho maior, haja visto que os movimentos são mais agressivos, mais rápidos, mais intensos, ao mesmo passo que eles também devem ser mais cautelosos. Quanto mais o risco, maior o resultado ou o prejuízo. Isso é uma curva proporcional aí no mercado financeiro. E hoje é um dia bem característico disso. Então, antes de ganhar, preocupe-se em defender, mas não que o medo de operar te impeça de fazer posições. Só vamos selecionar melhor e vamos com cautela para o dia de hoje, beleza? Falando dos big players, vamos avaliar daqui a pouco, mas o mercado aqui já colou na VWAP semanal, já até passou já, está na lateralização um pouco abaixo aqui, né? Ontem ele ficou usando ela como referência aqui, como suporte, ontem e anteontem, na verdade. Então, uma realização já parcial das posições vendidas. A VWAP mensal e semestral estão aqui para baixo. A mensal está no 105.700 e a VWAP semestral no 107 mil. A gente já falou do cardápio das notícias para hoje, estoque, pedidos de seguro-desemprego e também relatório WASD ali às 14 horas. Commodities, minério de ferro menos 3% e temos agora o petróleo, vamos ver como é que está o petróleo agora. Petróleo neste momento, só um segundo. Tem uma obra aqui em casa aqui que estão 60 dias, vocês não preocupam não, que não vai derrubar o prédio não. Se não derrubou até agora, não derruba mais não. Tá igual a prefeitura e não acaba? Acaba não. Minério de ferro estava 1%, agora já caiu um pouquinho subiu um pouquinho para 0,76 negativo, mas continua commodities no setor negativo. Pessoal, vamos fazer um breve histórico. Commodities negativos. Vendas do varejo ontem foi o quê? Negativo. Super negativo. Magalu caiu 10% ontem. Taxa Selic. Taxa Selic, que é um pouco bom para os bancos, porque a renda fixa deles vão captar mais grana. Então, é convergente ou divergente? Tá meio divergente, não é não? Tá divergente, porque os bancos tendem, ao mesmo passo que se valorizar mais, porque eles vão ter mais captação de renda fixa, ao mesmo passo que as ações que eles são os big players do mercado, não é? Quem mais opera aí é Santander, Bradesco, Itaú, certo? Ao mesmo passo, as ações deles de varejo eles vão querer comprar ou vender. As ações de commodities deles vão comprar ou vender. Então, os próprios bancos já têm divergência dentro das operações deles. E aí tende a ficar positivo com a maior captação de renda fixa, ao mesmo passo que commodities e vendas no varejo negativo. Então, mais uma vez, não confluência, divergência. Então, que tem que aumentar mais nosso alerta para o dia, que não é um dia extremamente direcional. Falando dos cenários para o dia, a planilha trouxe aqui 2 dias de amostra, então assim, uma base muito pequena, é um dia bem atípico. A planilha já trouxe poucas referências. Os nossos 4 dias que a gente avaliou, né, conforme a estratégia de analisar as notícias, os 4 dias de históricos que a gente avaliou dão uma noção do que vai acontecer hoje. No entanto, não havia ainda uma estrutura formada por um gap tão grande. Foi o que eu estudei aqui e eu atrasei um pouco a construção desse cenário. Então, não há um esqueleto definido. Então, nem vou projetar aqui os alvos da planilha hoje no mercado, porque eu acredito que possa não obedecer. Então, se for pegar uma referência que eu não acredito, melhor não colocar. Senão a gente fica um pouco enviesado, tá? O deslocamento médio que a gente viu nos últimos 4 eventos, aí sim está próximo de 3 mil, que é um voo. Né? Lá a gente tem uma média ali de 2.400 a 2.700 pontos nos últimos eventos. Então, por isso, dá uma referência até aproximada, mas os baixos dias de amostra aqui me deixam a crer que hoje é um dia de aprendizado. É um dia que a gente tem que aprender para futuras situações e não um dia de ganhar dinheiro. Haja visto que tem poucos dias no ano com esse mesmo formato, esse mesmo esqueleto. Então, um dia de bastante cautela. Acredito que vai dar 2 ou 3 oportunidades boas de operações aí na casa de 600, 700 pontos, colando ali nos 1.000 pontos. Vamos ficar de olho nos gatilhos, que 10h30 tem a questão do seguro-desemprego.
O que repercutir 10,5 vai acontecer 11,5 na abertura do mercado norte-americano, e aí eu acredito que seja a nossa melhor oportunidade. Vamos observando de agora até 10, 10,5, 11,5 para a gente ver o terreno que a gente está entrando para poder fazer operações assertivas aqui, tá bom? Por enquanto o mercado totalmente lateralizado, né, dentro dessa consolidaçãozinha aqui, denotando aí, né, ou o desdobramento de alguma posição, realização de alguma posição, ou fazendo alguma montagem de posição vendedora. Então vamos continuar acompanhando aqui, né, os big players principalmente. Vou pegar o relatório aqui do último mês para ver as posições dele. Eu estou vendo o Bradesco realizando bastante aqui já, ele estava super vendido, né, no acumulado do ano. E aí a gente continua fazendo as observações para ver qual que é o provável cenário do dia. Vamos deixar o mercado mostrar e vamos utilizar o dia de hoje mais como um aprendizado do que de fato um dia lucrativo. Haja visto que ele tem características muito específicas que a planilha não conseguiu buscar referências para ele. Então é um dia, e também, né, com todas as bases aí de instituições financeiras, commodities e varejo principalmente, sendo incongruentes, não sendo confluentes. O que não corrobora aí para a gente ter um cenário claro, apesar do que a gente já tem um viés, né, pelas últimas referências do reajuste da Selic, o que acontece no dia posterior. Nos 4 eventos aconteceu quase que a mesma coisa. Então a gente vai observar os sinais do mercado aí para tomar uma posição, beleza? Beleza.